Olá, sejam muito bem-vindos ao MotivaCast, seu lugar de acolhimento, de transformação. E hoje nós temos uma convidada muito especial e vamos falar de um assunto muito importante. Nós estamos no mês de maio, o Maio Laranja, que é uma campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Estamos no mês de maio, que é o mês das mães, e temos aqui uma convidada muito especial, inspiradora. Ela é atriz, maquiadora, Miss Cadeirante DF, mãe atípica, ativista incansável pela inclusão e atualmente atua como assessora parlamentar da senadora Damares Alves, com foco em acolhimento a mães atípicas, pessoas com deficiências, doenças raras e autismo. Seja muito bem-vinda, Carol Cruz. Obrigada, Jordana. Obrigada a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui hoje com vocês, estar falando de temas tão importantes e necessários e, ao mesmo tempo, difíceis, né, de ser falados, que é um tabu ainda, hoje em dia. Com certeza. Então, a gente vai começar fazendo uma pergunta para a Carol. Carol, você carrega tantas identidades potentes, mulher com deficiência, mãe atípica, artista, ativista. Antes de entrarmos no Maio Laranja, conta para a gente um pouco da sua jornada até aqui. Quem é a Carol por trás de tantas lutas? A Carol começou essa jornada como uma menina que não entendia porque de tantas dificuldades, de ser diferente, ter um olhar diferente para o mundo. Hoje eu já sei o porquê. Ontem descobri o diagnóstico de autismo, né, também em mim. Sou mãe atípica de 2 filhos autistas, e então está explicado muitas coisas. Mas ressignifiquei a dor. Usei a dor como forma de lutar, como armadura mesmo, como arma para poder lutar contra a exclusão, contra a falta de acessibilidade, contra as injustiças do mundo. E isso veio ficar mais forte ainda quando eu me tornei mãe de 2 pessoas com deficiência. Eu falei, eu preciso fazer algo, eu preciso dar voz e deixar o mundo um pouquinho melhor para os meus filhos. E, graças a Deus, a trajetória foi caminhando para um lado maior. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo ajudar outras pessoas. Comecei pelo concurso de Miss. Eu ressignifiquei isso também. Eu não quis que fosse somente um momento de beleza. Eu quis usar isso como um momento de fala, de escuta também. Representar mulheres que estão deficientes, mas que têm beleza ali, que são capazes, mulheres gordas, mulheres diferentes. Existe beleza em todo o espaço. E, hoje em dia, como assessora parlamentar, eu consigo ajudar também, né, outras famílias. Então, a gente vai ressignificando toda a dor, toda a luta. Que maravilha. Isso é muito importante e isso demonstra que nada é impossível. Sim. Né, Carol? Às vezes a pessoa, quando ela não nasce com uma deficiência, quando ela, ao longo da vida, ela adquire ou ela se torna uma pessoa com deficiência, muitas mulheres e homens acham que acabou, né? Não acabou. Não acabou. Eu acho que essa força, ela é necessária, ela é essencial para que a gente possa continuar. Sim, né? Com certeza. Que bom. Muitas vezes, gente, o risco da violência não está longe. Ele pode estar nas rotinas, nos descuidos, nos silêncios. Né? Você já sentiu medo real de que a falta de acessibilidade fosse também uma porta aberta para a vulnerabilidade? Com certeza. Com certeza, porque no momento que não tem acessibilidade, a gente se torna uma pessoa dependente, nos tira a nossa independência. E quando você se torna dependente, a gente não sabe quem que vai estar ali para nos ajudar, nos auxiliar. E aí acaba que a gente fica vulnerável. A gente não sabe quem é aquela pessoa que vai te empurrar ali na cadeira, que vai te dar um auxílio. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela não sabe para onde ela está sendo levada, guiada. Então, a falta de acessibilidade, com certeza, nos deixa vulneráveis. E viramos presa fácil, né? Infelizmente. Nós sabemos que o número de pessoas com deficiência que são vítimas de abuso, ele é 3 vezes maior do que o número de pessoas que não têm uma deficiência. Sim. E principalmente mulheres surdas, né? As mulheres surdas são muito mais vítimas de abuso, e as crianças com deficiência intelectual. Sim. Né? Sim. As pessoas acreditam muito que a pessoa com deficiência, principalmente a criança com deficiência, ela é automaticamente protegida. Eles enxergam ali uma criança como se... Eles até brincam, um anjinho.
Aquela criança que parece um anjinho é a criança que é mais vista pelo abusador. Ela é o alvo principal, número 1 na vista do abusador. Alvo fácil. Ela não tem como se defender, ela não tem como fugir, ela tem medo, tem insegurança. E o pior de tudo, as pessoas não acreditam na fala dela. Acham que eles estão fantasiando, que é o pior de tudo. E isso acontece em todas as áreas. É dentro de casa, é quando chega na delegacia, é quando vai para o conselho tutelar. Isso é fato. Isso é fato. Infelizmente, acontece isso demais. Por isso que eu digo que a prevenção, né? Eu tenho 2 filhos, um filho com deficiência, um filho sem deficiência, né? E eu trabalhei mais de 10 anos com crianças vítimas de abuso dentro da Polícia Civil de Brasília. E eu digo que a prevenção é tudo. Sim. Né? Quando você ensina a criança desde cedo a se prevenir do abuso, e a gente sabe que o abuso dentro de casa, né, ele acontece em 80% dos casos, então a gente previne aquela criança, a gente ensina aquela criança que ela vai se defender, onde ela pode ser tocada, quem pode fazer, o que pode fazer. Então é isso que a gente tem que ensinar também para as famílias, né? E a criança não mente. Não mente. Não mente. Não tem né? como. Se for uma criança que tem uma deficiência, se for uma criança não verbal, ela vai estar mais vulnerável, Sim. né? Porque o abusador acha que ele está imune a que aquela criança vá contar, mas ela dá sinais. Sim, uma mãe atenta percebe os sinais. Isso, uma mãe atenta percebe os sinais, né? A criança muda o comportamento, ela mostra insegurança ao trocar a fralda, por exemplo, ao tomar banho. A criança dá vários sinais. Isso. Então, assim, tem como, sim, perceber quando a criança é abusada. Tem como, sim. Né? E como mãe de 2 crianças, né? Uma adolescente, né? Um adolescente e uma menina, como você enxerga esse medo dentro da própria maternidade? A sociedade protege as crianças atípicas como deveria? Ou elas ainda são vistas como intocáveis, né? No sentido mais cruel da palavra? Como eu falei, infelizmente, a sociedade não está preparada. Primeiro que é um tabu muito grande. Quando você chega numa roda de conversa de pessoas que você confia, familiares, e coloca o tema na mesa, todo mundo se congela, todo mundo fica meio resistente. É um assunto que incomoda, mas é necessário ser falado. E como mãe de 2 crianças com deficiência, eu te falo, a gente, por mais que esteja preparado, pensa que está preparado, que ensine para os nossos filhos, a gente não está imune. Não está imune, porque o abusador está dentro de casa, está na esquina, está dentro do trabalho, está na escola, está na clínica. Infelizmente, sabe, está na visita do pai. E a gente não está imune. O que eu acho que a gente tem que melhorar como sociedade é melhorar as políticas públicas, tem que ser melhoradas. Leis têm que ser revitalizadas. Por quê? Hoje em dia tem uma lei que entrega de bandeja a criança abusada para o abusador, que chama-se alienação parental. É um absurdo. A mãe denuncia um caso de abuso grave. Eles não têm mecanismos suficientes para poder comprovar porque a criança é não verbal, a criança tem uma deficiência. E aí fica por isso mesmo, o pai entra em contratempo com isso, né, falando que é alienação parental, e a mãe perde a guarda da criança para o abusador. E assim a gente tem visto toda semana na televisão casos de crianças sendo assassinadas. Sim, sim. Esse caso da alienação parental, dentro da polícia, nós temos especialistas que fazem esse tipo de laudo. Né? Então, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento, né? Sim. Ou seja, a polícia está preparada para fazer um laudo de alienação parental para que aquela criança não seja devolvida ao abusador. Né? O problema é que nem todo local no Brasil temos esses especialistas. Isso. Temos delegacias que não têm, por déficit mesmo de profissionais. Assim como hoje em dia a gente não tem todas as delegacias profissionais para poder coletar depoimento de criança com deficiência até 18 anos, só acima de 18 anos. Não temos. Então, assim, a gente precisa melhorar isso. A gente tem tanto profissional querendo trabalhar, capacitado, de boa vontade, mas não tem oportunidade de estar fazendo. E enquanto fica essa falha, essa brecha, as crianças estão sofrendo e as famílias mais ainda. Eu acho, inclusive, que esse serviço
de psicologia, ele deveria ser terceirizado Sim. dentro da polícia, deveria ter essa Sim, opção. com certeza. Né? Hoje mesmo, dentro da Polícia Civil, nós temos no IML, temos psiquiatras, Sim. temos médicos, né, que Legistas isso, preparados. mas a falta de psicólogos... Sim, o ela psicólogo forense. Isso, imagina, aqui em Brasília, né? Você Que é imagina? capital. Imagina num local ali no Manaus, Isso. no interior, onde tem que andar de barco para chegar até aquela região. Impossível. 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 Além do que lá tudo é normal, né? Pois é. Tudo faz parte da cultura. A cultura. Infelizmente, é uma cultura que está matando e adoecendo o nosso país. Exatamente. Existe um mito muito perigoso de que crianças autistas ou com deficiência estariam protegidas por viverem um mundo à parte. Isso é uma ilusão que pode custar muito caro, né, cara? Eles não estão protegidos. A gente ensina, mas se a criança sentir confiança naquela pessoa, ela vai confiar, ela vai com aquela pessoa. Ela vai sentir medo de contar. Por quê? Porque a gente cria uma falsa ilusão de que eles são protegidos mesmo. E não são. Todos os nossos filhos com deficiências estão em total vulnerabilidade. A gente está vendo o que hoje em dia? Antigamente a gente via casos de abuso dentro de casa, familiares, ou pessoas externas mesmo. Hoje em dia a gente vê dentro da terapia, onde a gente paga para poder cuidar dos nossos filhos. Pagamos caro, porque o plano de saúde não aceita o plano. Dentro da terapia, hoje em dia a gente vê casos disso. Mas eu vejo por uma outra ótica que eu digo que o predador, né? O predador, o abusador, o pedófilo, ele se infiltra onde ele pode ter acesso fácil às crianças. Então, ele está onde? Onde tem criança. E Ele quanto tá mais onde vulnerável, mais fácil para exatamente. eles. E agora eles acharam o nicho das crianças com deficiência. Né? Então, a gente tem visto muitos casos de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos. Tem o professor da escolinha de futebol. Tem todos os lugares. Todos. Né? Então, quando a clínica fala, seu filho não pode entrar, eu já desconfio. Você não pode entrar para acompanhar seu filho. Né? Tem câmera. Eu posso acompanhar pelo meu celular? Isso. Eu participei de uma audiência pública no Senado, da senadora da Comissão de Direitos Humanos, sobre doenças raras, e tinha um rapaz que estava falando sobre o nanismo. E ele trouxe para a gente estatística triste, que aumentaram e muito o número de mulheres com nanismo se prostituindo, porque ganham um valor alto. Por quê? Porque os homens contratam elas para se vestirem com roupas de criança, e ali eles sentem prazer em uma mulher com aspecto de criança e com deficiência. É doentio. É doentio. É assustador. E aí, por que elas se prestam a isso? Porque o mercado de trabalho é preconceituoso. Não contratam. Elas vão fazer o quê? Passar necessidade, passar fome. E aí as mulheres de situações mais vulneráveis topam essas coisas. É triste. Esse assunto até nos remete agora, recentemente, a um filtro que foi criado dentro das redes sociais. Exato. Né, onde as pessoas usam o filtro de uma pessoa com síndrome de Down, né, para fazer vídeos adultos, inclusive no OnlyFans. Sim, vídeos adultos. Aí eu fiz até uma postagem sobre isso, falando do perigo. Porque nossos filhos já são vulneráveis, né, sem esse tipo de coisa. Aí vão se tornar mais vulneráveis. Por quê? Porque quem é doente vai achar que qualquer criança com síndrome de Down, qualquer adolescente, ele pode estar ali abordando. Eu entrei em um Insta desse, eu acho que não é nem do Brasil esse, e os comentários são tão horrorosos, nojentos, que eu falei, gente, por que isso aqui ainda está aqui? Né? É uma pergunta, né, que a gente se faz sempre. Isso tinha que ser derrubado, isso tinha que ser investigado, porque isso é crime. Sabe por que não é derrubado? Porque está rendendo para a página. Exatamente. Está rendendo para aquele aplicativo. Eles pagam para estar divulgando aquilo ali. Pois é. Por isso. Então, a gente tem que ter muito difícil. todo o cuidado do mundo com redes sociais também. Sim. Eu falo que rede social não é lugar de criança. Não é. Nem de criança com deficiência, nem de criança sem deficiência. Com certeza, né? Concordo. Não é lugar de criança. Um dos casos mais terríveis que eu trabalhei na época foi de uma criança, né, que estava ali na rede social falando com outra criança, que, na verdade, era um adulto.
né? Marcaram o encontro, vamos trocar brinquedo. Essa criança foi sequestrada, foi estuprada, só não morreu porque não era dia, né? Então, rede social não é lugar de criança. Não é. WhatsApp não é lugar de Não criança. Celular, Não é lugar de criança. não. Meu filho mais velho ganhou um celular, ele tinha 12 anos, porque a escola pediu. Na época, a escola tinha que ter para baixar não sei o quê, aplicativo, que até então ele não tinha. Mas é o certo. É o certo. Mesmo que a gente esteja vivendo numa sociedade totalmente tecnológica, a gente tem que ter esse controle com os nossos filhos. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança, né? Aí a pergunta é: você sente que o Estado está preparado para acolher uma mãe que desconfia que seu filho atípico foi abusado? Qual é o maior obstáculo, a maior dor, a maior burocracia quando uma mãe de uma criança com deficiência procura ou a delegacia, ou o Conselho Tutelar, ou o Ministério Público? Em primeiro lugar, não está preparado. Não está preparado. Falo por experiência própria. Quando se procura, primeiro, um conselho tutelar, nem sempre a pessoa que está lá está preparada para te receber e ela vem com informações que te assustam, como você vai perder a guarda, você tem certeza. Eles fazem todas as perguntas que não se devem fazer. Outra questão que acontece muito e tem acontecido, revitimização. Ter que repetir tudo aquilo que aconteceu, aquilo ali enlouquece a gente. A gente não tem de automático, que nem no caso da Maria da Penha, que você já é encaminhada para fazer tratamento psicológico. Você não tem. E adoece todo um ciclo, toda a família fica doente. A gente não tem esse preparo. Então, assim, é a dor, é o medo, é a insegurança, é a demora. É muito demorado. O medo do pós. Quanto tempo aquele abusador vai ficar preso? Vai sair logo? E aí, como vai ficar a minha proteção? A proteção é estendida para a criança. Mas e a mãe que fez a denúncia? Porque a criança não vai denunciar, quem vai denunciar é a mãe. A mãe nem sempre consegue, né, essa proteção. Então, assim, são tantas coisas que deixam a gente confusa, e eu acredito que seja exatamente por isso que tantas mulheres desistam de fazer a denúncia. Porque é tanta barreira, é tanta dificuldade e o não acolhimento. Não acolhimento. Eu acredito que para situações como essa, de estupro, de abuso, independente de qual for, tem que ter um acolhimento, um olhar diferenciado, porque é algo tão delicado, a gente chega lá tão vulnerável, tão sensibilizada, e não tem, tratam a gente às vezes com tanta frieza, que aquilo ali deixa a gente pior. Uhum. E aí a gente às vezes até se pega se questionando, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Então, assim, tem que mudar, tem que melhorar, tem que ter acolhimento, tem que ter treinamento para o pessoal atender a gente. O Conselho Tutelar tem que mudar a linha deles, tênue de trabalho, porque não é te intimidando, te passando um monte de informações. O primeiro passo a ser feito é acolher aquela mãe. Escuta ela, acolhe ela. Depois você vai passando as informações com calma, não amedrontar. E eu falo que isso é um assunto muito sério, porque quando uma criança foi vítima de abuso e ela conta para alguém, é porque ela confia naquela pessoa. Ela só conta para quem ela confia. Sim. Geralmente na escola, tá? Geralmente ela vai contar para um professor, para uma professora, uma monitora. E aí a gente fala que é um assunto tão sério, porque você não tem que fazer perguntas. Como foi? Onde foi? Já encaminha aquela criança. Não leva para o Conselho Tutelar, leva para a delegacia. Leva para a delegacia especializada. Exato. Porque lá, sim, eles vão saber como direcionar aquela criança. Né? Aquela criança vai passar por uma oitiva especial. Uhum. Porque, às vezes, você revitimiza e você, vamos dizer assim, meio que transforma o que seria uma oitiva ok em uma coisa mais induzida. Você induz aquela criança, às vezes, até a mentir, coisa que ela não vai fazer. Sim. Né? Então, a gente pede que seja feito isso, né? Sim. Esse direcionamento, que seja para o professor, para quem aquela criança contar, não faça perguntas que possam induzir aquela criança a mentir, porque aí a gente entra na alienação. Exato. Né? A gente entra na alienação. Exatamente. E a gente sabe que isso acontece muito. Agora, essa questão da orientação e treinamento, isso aí é fundamental. Esses dias eu estava
dentro, inclusive, da Polícia Civil, né? E a gente foi lá fazer palestras para o atendimento da pessoa com deficiência, como que esse atendimento tem que acontecer, como que a delegacia tem que estar preparada, né, para atender uma pessoa com deficiência. Quando eu trabalhei na DEAN, eu trabalhei com mulheres vítimas de violência, nós conseguimos criar dentro da delegacia uma brinquedoteca. Então, quando a mãe chegava com a criança para contar tudo de novo, as crianças tinham um lugarzinho para não vivenciar aquilo. Para não vivenciar aquilo de novo. Maravilhoso. Eu acho isso muito importante, né? A humanização. Sim, esse cuidado, esse carinho. É se colocar no lugar do outro, né? Isso. Exatamente. Porque ninguém está imune, né? Não, ninguém. Eu falo duas coisas. Quando eu vou palestrar nesses eventos, principalmente em locais, né, servidores públicos, Sim. eu pergunto: vocês conhecem alguém com deficiência? Aí um ou outro levanta a mão. Vocês convivem? Não. Vocês têm filho? Não. Ninguém está imune a isso. É verdade. Ninguém. É verdade. Ninguém. Ninguém está imune a ter um filho com deficiência, a ter um filho que foi abusado. Então, a gente tem que ter empatia mesmo, Sim. né? Com essa questão. Com certeza. Carol, o que você acha que ainda não se tem coragem de dizer em voz alta quando o assunto é abuso contra crianças com deficiência? Qual é a verdade incômoda que precisa ser dita neste Maio Laranja? Primeiro que só de falar sobre o tema já incomoda. A maioria das pessoas já ficam meio assim, pé atrás. Geralmente, se parar para investigar bem, para conversar, são pessoas que já passaram por abuso ou que não têm certeza, mas acham, ou que conhecem abusadores e se calam. A gente tem que falar que existe sim um abuso infantil, o adolescente na pessoa com deficiência, e até o adulto na pessoa com deficiência severa. Existe sim dentro de casa, dentro do hospital, em todos os lugares. E tem que ser encorajado a denunciar. A gente tem que dar coragem, passar segurança para essas pessoas. A denúncia tem que ser feita, seja ligando de forma anônima, seja denunciando para responsáveis do lugar, ou a própria pessoa. Você está protegida se você falar, mas se você não falar, não pedir socorro, o pior pode acontecer. Não podemos nos calar. Isso. Chega. Os números estão aumentando drasticamente dia após dia. As pessoas parecem que perderam a noção, o respeito. Não sei o que está acontecendo, mas tem que dar um basta. Antigamente as pessoas se calavam porque era cultural. Hoje em dia as pessoas acobertam. O que está acontecendo? Eu falo que toda a sociedade, todos nós temos que estar envolvidos na proteção às crianças. A gente viu uma criança ser abusada. Você viu o seu vizinho está lá, o filho grita dia e noite. Você está escutando que aquela criança está sendo vítima de violência, de abuso, e você não fala nada. Você é conivente. Você é conivente, né? Aí quando aquela criança aparece morta, eu estava assistindo ontem um documentário. Acho que é Fred versus Rose West, alguma coisa assim. Que eles encontraram lá 12 corpos, né, enterrados naquela casa, e aí a vizinhança comenta: a gente escutava mesmo. A gente escutava as crianças gritando, a gente escutava as crianças pedindo socorro. Mas não me dizia respeito. Aí você olha para aquela criatura... E foram responsáveis por 12 mortes. Foram responsáveis por 12 mortes, porque você não denunciou, porque você não chamou a polícia. E eles só descobriram esses corpos porque os filhos denunciaram. Porque eles eram ameaçados de parar embaixo da laje igual a irmã. Meu Deus. Então, assim, as crianças não mentem. As crianças têm voz e a gente tem que acreditar nelas. Né? Aí aqui a gente pergunta assim: se você pudesse colocar uma única frase num outdoor, em frente a cada escola, a cada posto de saúde, a cada delegacia, a cada comércio, né? Qual seria a sua mensagem de alerta? Eu ia ser bem radical. Eu ia falar: crianças com deficiência são abusadas. Lute, denuncie, acredite e escute.
Veja os sinais. Vejam os sinais. Mesmo que seu filho não seja verbal. A gente sabe dos sinais. Mudança de comportamento. Irritabilidade. Voltou a urinar na cama. Sim. Autolesão. Autotoque. Autotoque, A criança se isso. tocar. Não é, gente, não é normal. Tem uma fala que as pessoas falam assim, a criança está conhecendo o próprio corpo. Gente, não. É diferente. É diferente. É diferente da criança que está conhecendo o próprio corpo. É totalmente diferente. É sexualizado. Isso. E ela não entende, ela não sabe, ela só está replicando o que fizeram com ela. Escute e acredite nos seus filhos. Ah, e seu filho tem deficiência intelectual, está fantasiando. Ninguém fantasia, porque se ela tem uma deficiência intelectual, geralmente ela é mais infantilizada do que a idade dela. Sim. Se ela falou claramente que sofreu um abuso, com todas as palavras, ela sofreu aquele abuso. Acredite no seu filho. Acredite, porque algo de errado está ali. Proteja. Observe, né? Observe machucados, sangramentos, sim. lesões. Aquela criança está se automutilando. Exato. Né? Aquela criança não está dormindo à noite, está tendo pesadelos. Medo de tomar banho, Isso. medo de fazer xixi, fazer o cocô dele, medo de ir para a rua. A criança que muda totalmente, a criança que era o tempo todo feliz, contente, está uma criança mais retraída, triste, tem medo de conversar com pessoas com o mesmo biotipo do abusador. Isso. São Ou medo até de ficar em tantos. casa, medo de voltar Sim. para casa quando o Exato. abusador está em casa. Exato. Então, gente, são sinais. São tantos. São muitos sinais, né? Ah, meu filho tem deficiência, eu não vou descobrir nunca. Vai. Vai sim. Vai descobrir, sim. Vai sim. Carol, você acredita que a verdadeira prevenção começa antes das campanhas? O que mães, pais, educadores precisam entender, né, para proteger crianças com deficiência intelectual, com autismo? Primeiro que o Maio Laranja é só um mês que a gente coloca. O abuso acontece o ano inteiro. E se brincar, o Maio Laranja acontece até menos, porque o povo fica meio com medo, né? Os abusadores, né? Ficam com medo, os predadores. Então, a gente tem que estar o ano inteiro. É dentro de casa, é nas igrejas, nas escolas, campanhas de conscientização, falar abertamente sobre o assunto, sem ter medo, sem tabu. Campanhas em hospitais, postos de saúde, reúnam aquelas mães atípicas, dê palestras, expliquem para elas sobre os sinais. Tem tantos meios hoje em dia para a gente alertar. E quando a gente está alertando em lugares públicos, é até melhor, porque a gente espanta mesmo os predadores. Isso. Eles falam, opa, peraí, aqui eu não posso agir mais. Aqui o povo está ligado. Então, a gente tem que falar, sim, o ano inteiro. Começa dentro de casa. Dentro de casa. E vai expandindo. A gente tem que se unir e acabar com esses predadores. Pegar eles tudinho e, eliminar. Não é? Não é? Eu falo que tinha que ser prisão perpétua. Também acho. Porque um predador, um abusador, ele é um psicopata. Sim, é uma doença. É uma doença, ele vai sair da cadeia e vai continuar e vai repetir. Tivemos o caso, né? Da menina que esteve lá na audiência pública do Maio Laranja no Senado. Eu não vi isso. Ele está foragido, ele abusou, ele estuprou a própria filha, ele ficou quase... Era para pegar 8 anos, pegou menos, saiu, foi para uma cidadezinha ali chamada assim, Água Quente, se eu não me engano, sim. e acabou com uma criança de lá. Quando foram visitar a casa dele, cartinhas, ele era o tio das crianças. O tio que dava bala, dava pão, porque a criançada era muito pobre. Ele era o tio querido. O que acontece? Ele pegou e repetiu o ato dele. Ele levou aquela criança para o mesmo local onde ele abusou a filha. Ele vai repetir, porque é uma psicopatia, ele não vai mudar. Então, não adianta ficar preso 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele vai sair e vai repetir o crime novamente. Vai repetir, tanto o abusador quanto o homicida, que é serial, que é psicopata. Sim, é uma doença. Ele vai sair da cadeia e ele vai repetir. É uma psicopatia. Porque na cabeça dele, ele não tem o que fazer. Sim. Né? Tem alguns que até falam, eu luto. Quantos pedófilos eu preendi, que eles diziam, ai, eu luto. Eles se vitimizavam, né? Olha, não é porque eu quero, eu luto tanto. Você não luta nada, você é doente. Né? Então, é isso que as autoridades têm que entender. Sim. Que esse tipo de criminoso não pode ser colocado de volta ao convívio social. Não tem como. Não tem, né? Temos aí esse exemplo, claro, né? E aí agora está sofrendo a criança, outra família, a filha com medo, porque
Ela que botou ele na cadeia, ele saiu pior, solto, que ninguém acha ele, canto nenhum. Porque foi para a cadeia, ficou mais esperto ainda, descobriu mais sobre a criminalidade. É muito difícil. É difícil. E você, como mulher, mãe, parlamentar, o que você sonha em conquistar com a sua atuação? Quais políticas públicas ainda faltam para proteger quem mais precisa? Hoje, no dia de hoje, o meu sonho é derrubar a lei da alienação parental. Mudar. Tem que ser feito mudanças ali. Tem que ter melhorias. E eu espero, como mãe, deixar o mundo melhor para os meus filhos, mais acessível, mais inclusivo, que as pessoas tenham menos preconceito e acreditem nos seus filhos, escutem os seus filhos, não vejam eles como bebês, eles são incríveis. Nós somos incríveis, porque eu sou uma mulher com deficiência e autista, então, assim, a gente é capaz de tanta coisa. Como parlamentar, eu quero muito ajudar várias mães, várias famílias, pais. Já faço um pouquinho ali, mas eu quero mais, eu quero mudar muita coisa. Sabe, eu quero que as pessoas enxerguem a pessoa com deficiência com outra ótica, com outro olhar. E que dê para a gente oportunidades de fala, de trabalho, que entendam que a inclusão é bom para todos. Todo mundo vai envelhecer um dia. Sim. Todo mundo vai ser PCD um dia. Por quê? A visão vai diminuir, a audição, a mobilidade. Então, eu quero que as pessoas comecem a entender um pouco isso. Talvez lá dentro seja o lugar certo para fazer essa diferença. Com certeza. Espero que você tenha êxito. Né? Amém. Que isso aconteça de verdade. Amém. Que mais políticos, que mais parlamentares possam ter Sim. essa visão, porque a gente precisa deles. Precisamos. Né? A gente precisa da política. E a política precisa atender os anseios da sociedade, as necessidades da sociedade. E eu fico muito feliz quando eu vejo políticos, eu sou a partidária, trabalhando em prol das pessoas com deficiência. Muito bom. Eu acho que se a gente tivesse mais políticos envolvidos, talvez a inclusão acontecesse de verdade. Sim. Talvez essas pessoas não fossem tão invisíveis. Né? Sim. Eu digo que as pessoas com deficiência elas são invisíveis. São invisíveis, né? Quando o seu filho não é visto na escola, quando ele não é lembrado numa festinha de aniversário dos colegas, quando o meu filho já fugiu da sala de aula, né? Com 2 aninhos de idade, que mal andava, e eu cheguei para buscar e falei: cadê o Theo? Já aconteceu comigo. O Theo está no banheiro? Não, ele não vai ao banheiro só. E o Theo estava lá, tinha andado metade da escola sozinho. Né? Graças a Deus. Já aconteceu comigo. Não aconteceu nada com ele, mas ele é invisível, ele estava invisível. Uhum. Então, assim, por mais pessoas capacitadas, né, para poder enxergar o seu filho. Você imagina, se a professora não enxergou meu filho saindo da sala, como que ela vai entender que ele tem um comportamento, muitas vezes, de uma criança que está sofrendo abuso? E a gente sabe disso. Né? Quando eu fui professora da Secretaria de Educação. Sim. E, naquela época, eu vi alguns comportamentos. Eu não tinha... Eu entrei para a Fundação Educacional, eu tinha 19 anos, 20 anos. E eu via que tinha alguns alunos meus que eles tinham um comportamento diferente. Né? E eu falava para a escola: vamos chamar os pais? Lá na Ceilândia, eu dava aula, no Paranoá. Não, esse menino é levado. Eu dizia: não, esse menino não é levado, não, tem alguma coisa diferente. E eu descobri que aquele menino que tinha alguma coisa diferente, o pai tinha matado a mãe, e o sonho dele era esperar o pai sair da cadeia para ele matar o pai. Ou seja, se um professor não tem um olhar diferenciado para o seu aluno, seja ele uma criança com deficiência, uma criança com um comportamento diferente, né, aí o que a gente fez? A gente conseguiu encaminhar aquela criança para um tratamento, né, para mudar pensamento. Espero que ele não tenha cometido nada errado ao longo da vida, mas é isso. Quando você assume uma função que você... Olha, eu vou trabalhar com criança, vou trabalhar com adolescente, e que você tem ali... Você sabe que você vai ter alunos com deficiência, alunos, né, que são mais problemáticos sem deficiência, mas que têm problemas em casa.
E a gente tem que ter esse olhar. Sim, com certeza. Tem que ter esse olhar. Senão a gente vai estar educando aí um futuro psicopata, né? Exatamente. A gente vai estar, aquele menino foi vítima de violência, ele vai repetir Vai. aquele A maioria dos comportamento. abusadores são pessoas que foram abusadas. Sim. Eu estava vendo um estudo sobre isso, um Sim. grande número. Principalmente nos Estados Unidos, Sim. né? Você sabe que os Estados Unidos, acho que 70% dos serial killers do mundo estão nos Estados Unidos. Sim. Eu não sei se é questão de genética, se é questão de DNA, se é questão de muito abuso que acontece. A gente vê casos horrorosos que acontecem lá, mas é uma estatística horrorosa. É muito pesado. É muito pesado. Aqui eu acho que tem mais do que é falado, justamente por isso, porque as pessoas se calam, têm medo. E no muito Brasil medo. a gente não tem essa política de falar assim, vamos investigar que esse cara pode ser um serial. Sim, ele tem um perfil de psicopata. Isso, lá isso. eles descobrem na primeira infância. Isso. Pelas atitudes da Aqui, criança. só depois que o cara matou 10, que ele, né, estuprou. Sim. Eu já aprendi estuprador que estuprou mais de 30 pessoas. Misericórdia. Então, assim, a gente não hoje a gente já tem, né? Quando eu entrei na polícia lá em 99, não tinha. A gente descobriu por acaso que aquele cara que estava escondidinho no mato ali estuprou 10 mulheres naquela região, mais 10 na outra, mais 10 na outra, e que o modus operandi dele é o mesmo. Então, é um serial. É um serial? E repete, né? Vai Ele replicando. repete o comportamento, o modus operandi dele. Então, a gente ainda não tinha muito isso. Hoje a gente já tem, Sim, né? sim. Mas a gente não tinha isso antes. Com certeza. Carol, que Oi. conversa potente que a gente está Sim. tendo aqui, que conversa importante. Muito. Né? Eu espero que esse podcast ele alcance muitas e muitas famílias. Né? A nossa intenção dentro do Motiva é esse. Sim. É essa, né? Que as nossas conversas aqui, que elas cheguem, que elas tenham um alcance assim, de transformar mesmo pensamentos. Se a gente salvar uma criança, não é? a gente já cumpriu o nosso Exatamente, dever aqui hoje. Exatamente. Eu agradeço muito você por compartilhar Obrigada. sua história, né, a sua dor, a sua força, por dar voz a tantas pessoas, né, que Obrigada. ainda não foram ouvidas. Eu acho que o nosso papel, o seu papel de mulher com deficiência, de mãe atípica, o meu papel de mãe atípica é esse. É a gente conseguir fazer com que outras mães, com que outras famílias nos ouçam. Né? O Motiva foi criado para isso. Sim, muito bom. Para que as pessoas nos ouçam. A gente quer fazer chegar a essas pessoas a nossa voz. Né? Muito bom, muito bom. E se você que nos assistiu aqui, né, sentiu tocado com essa conversa, compartilhe esse episódio, fale sobre o Maio Laranja, fale sobre... não faça um tabu, né? Sim. Converse dentro de casa, converse com seus filhos. Seja amigo nesse momento dos seus filhos. Acredite nos seus filhos. Acredite. Escute e acredite. E lembrando, viu, gente, que não são só os homens que são abusadores, não. Nós temos também mulheres que abusam, né? Avós que abusam, tias que abusam. Então, babás que abusam, não são só os homens. E também reforçar que o abuso não é o ato em si só. Não. O abuso é o toque que incomoda, é assistir filmes erotizados perto da criança ou do adolescente, na internet, conversa. São vários os tipos de abuso. Então, assim, pesquisa. Hoje em dia a gente tem um mecanismo tão fácil aqui, ó, na palma da mão da gente, que é a internet, dá um Google, ver quais são as ferramentas que podem ser sugeríveis para um abuso e se atente a isso. Tirar fotos. Tirar fotos. Das crianças. Pedir foto das crianças também, com mensagem do celular. Fiquem atentos aos jogos. Tem o jogo também. Aí, né? Tem joguinho. Roblox. Isso. Fiquem atentos, tá? Tem vários tipos de abuso. E em todos você está amparado pela lei para você denunciar. Em todos os casos de abuso, você tem que denunciar. Se você não denunciar, você está sendo omissa, você está sendo conivente àquele crime, porque é um crime. Não é brincadeira, não é besteira, não é uma coisa que aconteceu uma vez só, não é segredinho, é crime. E a criança leva aquilo para a vida toda. Isso aí é um trauma eterno, infelizmente. Infelizmente. É isso, gente. Se você
desconfia que seu filho, sua filha, um sobrinho, um vizinho foi vítima de abuso, denuncie. A gente fala do número 197, que é o número da Polícia Civil, que é o Disque Denúncia. Tem um 100, né? É o Disque 100. É o Disque 100, que é uma denúncia que você pode fazer de forma anônima também. Isso. Você pode procurar a DPCA, mais próxima também, para fazer a denúncia, levar a criança até lá. No IML tem perita preparada para poder estar acolhendo. Tem todo um trabalho com muito carinho, tem uma brinquedoteca ali dentro, que vai estar recebendo sua criança com muito carinho. Eles dão um presentinho para poder a criança deixar aquele momento mais leve. Então, somos amparados de algumas formas ainda assim. Viu? Se aquela criança foi abusada e você pegou em flagrante, não dê banho naquela criança. Não lave a roupa, porque você vai estar destruindo provas. Sim. Então, você vai pegar aquela criança, vai levar para a delegacia, que a delegacia vai tomar todas as providências. Neste caso, não leve para conselho tutelar, não leve para Ministério Público. É delegacia. É delegacia e IML. IML. Exatamente. Se você observar alguns comportamentos, tenta filmar discretamente para a criança não perceber, tire fotos de machucados, filme algumas falas discretamente para a criança não perceber, para não alterar. Tudo é prova. Isso. Tudo não é prova. exponha a sua Não criança, exponha. não fiquem colocando em grupo da família. Isso. Tenha muito cuidado, principalmente, esses dias eu dei uma bronca num conhecido, porque ele estava lá colocando no grupo foto da filhinha dele tomando banho, sem roupa, não sei aonde, e ele ficou, minha menina está... Gente, pelo amor de Deus, Não faz isso. não faça isso. Não coloque foto dos seus filhos sem roupa em rede social, em grupo de família, a gente não sabe. Época de carnaval, fantasia muito erotizada. Tomem cuidado com isso. Tudo, você não imagina. Um batom vermelho na boca de uma criança é motivo para um abusador acender. Na verdade, hoje até um bebê mamando Exatamente. é motivo para o abusador É muito difícil. ter gatilho. Então é isso. Carol, muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Por estar aqui conosco. Imagina. E obrigada a vocês que nos seguem, nos assistem. Curtam, compartilhem, que é um tema muito importante e necessário. Obrigada a vocês. Tchau, Obrigada. Tchau.